hoje no Tá Aí Gostei, esse podcast de quebrada, esse podcast da cidade de Ademar, da Pedreira para o mundo. Estamos aqui com a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, minha amiga, uma parceira, tamo junto. Fala, Vlá. Tá aí? Gostei. Boa noite, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. E antes de mais nada, eu quero convidar a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, entrem nas nossas redes sociais, dedada no like, curta, compartilhe e ative o sininho para que você fique por dentro de tudo o que vier a ser lançado por esses dois caras aqui que vieram comunicar para você hoje. O que tem de melhor na cultura, nós vamos saber. Então, vem com a gente. A mulher hoje está na casa, hein? Olha aí. sobre cultura. Antes de começarmos, a gente queria também agradecer. 26 mil inscritos bateu hoje. Sucesso. Um programa com 2 meses. Olha aí, 26 mil, 2 meses. Mêsversário? Mêsversário, 211 mil visualizações. Cê é louco. Quanto? 211 mil visualizações. E Repita. nada mais, nada menos. Hoje estamos aqui, Aline Torres. 211 mil, você falou? 211 mil. Desculpa, só tive que interromper porque esse número ficou meio assim. Então, 211 é pra muita coisa, assim? né? Sucesso? 2 meses. Sucesso? Ó, Sim. agora sim, Dodô. Estamos hoje aqui com a Aline Torres. Quem é Aline Torres? Nossa, mas a gente já começa assim, Já primeiro. daquele jeito, daquele jeitão. Ó, Daquele jeito, vai! Não, primeiro, meninos, brigadíssima pelo convite, parabéns pelo Tá Aí Gostei, sensacional a gente ter um podcast de quebrada, para falar de vários assuntos, inclusive política, cultura, enfim, levar um pouco de informação para nossa galera, então parabéns para vocês pela iniciativa e acho bom a gente extrapolar esses 200 e pouco aí, disso que eu tô triplicar isso aí, falando. hein, Brasil? Tô esperando esse views. Tá ouvindo aí, ó. Aline, e é o que eu falo para todos que vêm aqui no programa. O podcast, o Tá Aí Gostei, ele surgiu de uma conversa maluca. Eu com o Vlá. Ô Vlá, o que a gente pode fazer, cara, pra nossa galera, pra galera do gueto, pra ela ter uma voz de verdade? Aí o Vlá falou assim, Dodô, é só fazer um podcast, entrando na internet. E esse programa é uma coisa muito louca. Vem a Aline Torres hoje, secretária de Cultura do município. Semana que vem o parceiro que tem a adega na quebrada. Maravilhoso. Falando sobre empreendedorismo social, para essa galera, para eles terem a voz também da quebrada. E esse é o programa da quebrada. Não, é legal, né? É legal porque é o lugar onde a gente literalmente se vê. Então, você tem ali vários tipos de reflexo, né? Que é essa real história da representatividade. Tem o cara que é um empreendedor da quebrada, que tem uma adega, e aí tem vários clientes dele ali que estão frequentando a adega, a galera do entorno, que vai assistir para ver como que foi o rolê dele de chegar até ali. Sensacional. Que nem o brother, o Marcelinho, a gente trouxe ele aqui, e o programa dele bateu 4 mil visualizações. Ele falou, Dodô, minha venda cresceu 20%, velho. O próprio galera que não sabia que ele era um empreendedor, cara, isso é muito bacana, E um detalhe que a gente fala sobre isso, de trazer as pessoas, é um contexto de mostrar que a pessoa, hoje ele é um empreendedor, hoje ele está com um negócio, mas até ele chegar naquele momento, quem era o cara? Porque às vezes as pessoas não compram porque não sabem da história, às vezes acha que o cara tá, poxa, já cresceu, tá com o nariz empinado, mas não sabe que o cara tá comendo o pão que, né, foi amassado ali para chegar naquele momento e ainda não tá ganhando dinheiro. Mas o cara que, olha, só porque ele montou um negócio, ele acha muita coisa. Não, quando o cara ouve a história do cara fala, putz, eu me identifico. Não, Porra, eu vou dar acho um que apoio pra esse além da cara. identificação e do apoio, tem a história da gente valorizar os nossos processos. É. Porque é isso, ninguém virou estrela da noite pro dia. Exato. O cara da adega, o cara de um grande restaurante, um grande bar, ele começou, pode ter certeza que ele faliu várias vezes, ele errou várias vezes, mas ele tentou. É. E é isso, aí todo mundo, a galera que às vezes está no começo do seu processo, leva ali o primeiro tombo, fala, porra, não vou mais, estou frustrado. E não, porque é isso, né? Tem que valorizar o nosso processo. E é isso que vale a pena. É isso. É bem nessa linha. E para começar, eu queria agradecer um grande brother, o Carlinhos Periferia, é do Capão Redondo, eu falo que é o nosso Steven Spielberg da quebrada. Um grande abraço, Carlinhos, entendeu? Tamo junto. Salve, salve, meu nego drama. Tamo junto. E gostaria de saber, quem é a Aline Torres? Porra, tentei fugir, não vai. Não vai. Entendi, então. Pô, a Aline é sempre a pergunta mais difícil, real, sabia? Porque a Aline é uma menina da periferia, de Pirituba, zona noroeste da cidade de São Paulo.
de uma quebrada também, que tinha muitos sonhos e muitas expectativas e que teve várias pedras no meio do caminho, só que essas pedras elas serviram muito para crescimento, assim, não é a pessoa do choro, não é a pessoa da lamentação, é a pessoa do vamos lá e vamos fazer. E eu acho que eu represento a história de várias outras minas pretas de periferia, que teve o ensino médio numa escola pública razoável, enfim, que trabalhou e estudou ao mesmo tempo, que trabalhou desde cedo, desde os 16 anos, enfim, que fez esse corre que é o corre da periferia normal, que é o corre nosso normal. E hoje conseguiu, e que está nesse processo político também há muito tempo, né? A gente, enfim, tem um colegiado de muito tempo, mas eu filiei a um partido com 18 anos, eu fiz parte da executiva de juventude, e aprendi o quanto o partido ele realmente tem um impacto de transformação na vida das pessoas. Sim. Porque a vida partidária institucional ela é muito forte. A gente elege pessoas, e na maioria grande parte da população elege pessoas e doa ali o seu voto nelas e nem sabe o que elas fazem, não sabe o que o vereador faz, não sabe o que um deputado faz, um governador, senador, e até por conta, às vezes, os pedidos são meio desconexos, né? Porque não sabem o que eles fazem, e aí quando precisa, vai pedir, pede coisas meio que impossíveis. Ou gente que vende voto na eleição, fala, amigo, agora você está precisando de remédio no posto de saúde? Você já me vendeu seu voto. Tá tudo bem agora, sabe? Já está pago, né? Já está pago. Então, e aí eu tenho essa vivência, a minha trajetória na vida partidária política, ela é desde os meus 18 anos. Mas a Aline, com 16 anos, ela já era uma jovem meio inquieta, como diz minha mãe. Eu vim de movimento social, era de Educafro. Educafro é um cursinho pré-vestibular. Mas essa inquieta, só vou interromper, essa inquieta porque é por conta da sua liderança, porque é uma questão sua personalidade, ou você alguma coisa a mais te motivou a querer puxar ali aquela frente, ou tá à frente, ou querer participar? Não, eu era líder do meu grupo de dança no baile, eu era... Desde sempre. É a linha de frente. Alguém tinha que organizar essa bagaça. Eu preciso de alguém com energia, a Aline tava lá, né? Era isso. Já era uma líder desde sempre, né? Desde sempre. É muito natural, né? Cada um tem um perfil e acho que todos os perfis eles são necessários pra gente compor um grupo. O coletivo ele é feito de várias pessoas e cada um tem uma função e todas as funções são super importantes. Então, acho que essa minha inquietude desde jovem me fez ser quem eu sou hoje e quem vai me fazer chegar ainda muito mais longe. Mas, graças a Deus, eu não ando sozinha. Eu tenho uma galera que me acompanha do meu lado, não tá nem à frente nem atrás, sabe? É isso. Eu falo muito pro meu time, assim, falo, gente, a gente é uma banda. Eu sou só a artista, eu sou a cara da banda, mas se eu não tiver um baixista, um baterista, uma percussão, um hold, não vai funcionar. É um time, né? É um time e todo mundo é necessário. E um time é um time, um time não é um grupo, né? Isso tem que ter muita clareza sobre isso também, né? É orquestrado, né? É, meio orquestrado. E sabe o que é o rolê? Assim, hoje, obviamente, eu fui candidata já algumas vezes, estou num projeto político, trabalho na gestão do prefeito Ricardo Nunes. Hoje eu mudei de partido para entrar no projeto do prefeito Ricardo Nunes e muito feliz, porque entendo o quanto ele é coerente com as ações. É um cara simples, sabe? É um cara muito dedicado no que trabalha. Mas eu estou construindo com esse meu time um jeito um pouco diferente de fazer política. A política brasileira ela é muito... maçante. Cruel, sabe? Cruel. Até porque injusta. A gente vive numa hierarquia familiar há anos, né? O Brasil... De geração em geração. É um feudo, né? É um feudo familiar. É a mesma família administrando vários estados há 500 anos, quase, sabe? E não tenta entrar, que a probabilidade é... E não é que você não fura essa bolha, porque é um processo. Sim. É um processo realmente... doloroso, né? Doloroso. E como é que você se infiltra nisso? É isso, você não quebra esse ciclo, você se infiltra nisso. Mas é todo mundo que consegue se infiltrar? Não é. Não. Você precisa entender a política, você precisa entender o jogo. Até porque volta pro processo de novo, né? Quando a pessoa se depara com algumas dificuldades, ela fala, daqui pra frente, não vou. Daqui pra frente só pra trás, não quero, então, e aí... Ou se corrompe ou não entra, né? É meio que isso, assim. E a gente tá construindo um jeito diferente de fazer política. A gente é muito sincero com a gente e com os próximos, com os pares, sabe? Dá, não dá, não dá. Mas porque eu vou te ajudar. Não, amiga, eu não consigo fazer isso. Isso não é legal.
Não funciona Não assim, vai dar certo. não vai dar certo. Se você quiser fazer você sozinho e outro, tá tudo bem. A gente não vai fazer. Então, essa coisa de... Eu acho que também tem uma coisa de nova geração, né? Que é todo mundo não tão jovem assim, porém não tão velho pra lá. Jovem ainda. Mas de entender que é possível, sim. Obviamente que a gente não vai mudar o formato da política brasileira hoje. Sim. Mas é uma construção. Mas se a gente iniciar, em algum momento teremos um resultado melhor, né? É Tomara, isso, é uma né? A gente só construção. não podemos estar ontem ou hoje onde estávamos ontem, né? Um passo à frente, um pouquinho que seja melhor já é um progresso. Exato. Então, tá certo. Para a mudança acontecer, tem que sempre existir o primeiro passo, né? Se já demos o primeiro Pra passo, fazer o bolo, você precisa quebrar o ovo. Então, é isso, né? vamos tentar furar a bolha, né? Vamos. Simbora, meu mano Vlá. Aline, você já contando um pouquinho mais dessa questão da sua trajetória, você já está contando um pouquinho das suas conquistas profissionais, né? E falou também que você já é da Zona Oeste ali, Noroeste, né? Noroeste. Eu chamo de Paristuba, né? É? Ó. Gostei. Essa parte... Pirituba não, meu amor, é Paristuba. Gostei, né? Então, só pra gente pegar um pouco mais, você já começou a falar um pouco dessa parte, qual que foi a sua influência, assim, a influência da sua mãe dentro da sua formação? Voltando um pouco pra gente pegar linkar uma coisa com a outra, porque até os seus 16 você já tá liderando, tem alguém por trás ali, né? A dona Zenaide é uma mulher preta brava. Olha aí. Mas ela é o grande amor da minha vida. Eu tive muita sorte, assim. Costumo dizer que eu tenho duas mães. A minha madrinha, ela foi essencial na minha formação. Hoje, infelizmente, ela não está mais aqui, mas ela foi essencial na minha formação, porque ela foi quem deu... A minha mãe, ela veio da Bahia, muito nova, com 18 anos para cá, para São Paulo, e conheceu meu pai, minha madrinha estava ali na família, e elas foram um alicerce da outra. Então, a minha madrinha foi o grande suporte da minha mãe desde jovem, e foi esse suporte para mim e para minha irmã também. Então, toda a minha criação, meu amor pelo carnaval, por escola de samba, aprender a sambar, e eu sempre fui, desde jovem eu não era uma adolescente que se apegava muito com coisa de estética. Eu sou meio desleixada até hoje, né? Mas se apegava um pouco com estética. Minha madrinha que me puxava um pouco para isso, sabe? Ah, não vai nos lugares Assim com não. regata de não sei o quê. Não sei o que, não sei o que lá. Enfim, tanto que eu usava muito a roupa dela, uso até hoje. E a minha mãe também. Minha mãe é uma mulher que foi muito à frente do tempo dela. Minha mãe morou na roça, teve, enfim, uma condição de vulnerabilidade na infância muito, muito alta, sabe? Uhum. Uma família grande, muito simples, pouca comida, pouco tudo, pouca estrutura. E ela aprendeu a ler e escrever quando ela era babá de uma criança, que a mãe da criança era professora, e ela aprendeu por osmose ali no processo. Enfim, e ela sempre foi... E é ainda uma mulher muito à frente, de buscar. E ela tinha uma coisa que era assim, se hoje eu tenho arroz e feijão para dar para minhas filhas comer, amanhã vai ter que ter arroz, ovo, feijão e bife salada. Achei. Então, sabe, uma coisa de querer buscar sempre mais. Então, a referência que a gente tinha era de uma mãe e um pai também, que meu pai também é um ser que conseguiu ensinar, dar base pra gente, incríveis. Uhum. É uma família muito simples sempre, mas que deu o melhor, que aprender que a gente precisa estudar, ensinou pra gente que a gente precisa... ter ética, que prejudicar o outro não faz com que a gente chegue em lugar nenhum. Tem uma história ótima no Dia das Crianças, a gente era muito, muito simples. E aí tinha na época que tava os patins, aqueles rolos, febre, né? Febre, não sei o quê, e eu e minha irmã tormentando meu pai porque a gente quer. Quer a gente também, quer, todo mundo tem, eu quero. Eu também quero. É. E aí ele me aparece no Dia das Crianças com um par de patins. Aí eu e a minha irmã, a gente olhou uma pra cara da outra e De falou, quem vai bem, ser? hoje vocês vão aprender a dividir. Nossa. Porque eu e a minha irmã, a gente saía no mó treta, a gente era mó... A gente se defende muito na rua. Sim, mas Tipo, entre as duas mas o pau torava. mas dentro de casa, Normal. o ringue rolava solto. Literalmente. As duas de TPM, as duas de escorpião, era um caos aquela Meu casa. Deus do céu. Só saía faísca. Uma de Oxum e uma de Jansã, meu amor, Ave. não dava certo. É isso que acontecia naquela casa. Xaxarabalé, fuaô. Era um negócio. E aí, mas aí ele ensinou ali que a gente tinha que aprender a dividir. Então a gente realmente entrou ali num processo de divisão e diálogo, porque as duas queriam. Então ou era um tempo pra uma, um tempo pra outra. Ou as duas juntas, mas ou se as duas revezando lá na cada rua. uma em cada pé. Enfim, E deu quem certo. marcava o tempo disso? As duas. O cansaço de uma, a vontade da outra. Nada, funcionava, a gente funcionava. Bacana. Mas o que significa isso? Que ele também foi muito pai, sabe?
ensinou. Os melhores meus pais são separados desde que eu tenho 10 anos de idade. Que é a dona Zenaide e o... Seu Francisco, meu pai. Francisco. Aí, seu Francisco, tamo junto. Meu pai me ensinou a gostar de rap. Eu cresci no rap porque meu pai, desde pequenininha, meu pai ouvia rap. E aí ficava eu e a minha irmã com meu pai na cozinha, ouvindo aquele... Tinha um microsystem assim, a gente ficava ouvindo com ele. E aí ia pra via clipe na MTV, sabe essas coisas? Sim, sim. Então o momento familiar com a gente era muito positivo, era muito saudável. E era o lugar que mostrava que aquilo que de verdade importa. Bacana. Então, às vezes, meu pai, quando eles se separaram, meu pai não tinha dinheiro para levar a gente a algum lugar. Meu pai levava a gente para andar na Avenida Inajar, de Souza, na Zona Norte, que era perto de casa, né? A gente morava ali. E aí tinha um parquinho na Avenida Inajar, então a gente ia para lá, ficava andando, às vezes nem tinha dinheiro para entrar no parquinho. Mas a gente ficava andando por ali, ficava junto, tomava um sorvete, comia uns churros, só que a gente estava junto. Então, é esse o grande processo. Já bastava, né? Já bastava. Porque é isso, porque ele tinha acabado de separar, tinha saído de casa, mas era o momento da gente estar entre a gente. Então, acho que os meus pais, eles foram fundamentais para a nossa formação. E aí, hoje, a gente tem um pequeno gigante, que é o João Victor, que é o nosso filho, porque a minha irmã ela é obrigada a dividir ele comigo. Nossa, Eu tenho um sobrinho João Victor também. Mas a Aline tocou num assunto aí que, hoje em dia, eu sou um cara extremamente família, né? Extremamente família. Acho que você me conheceu um pouquinho, e você falou sobre uma coisa, que nós, quando éramos menores, o nosso presente era estar junto com os nossos pais. Não era ter nada. Se ganhasse, tava legal, né? Pra caramba. Mas você ter a presença do pai, da mãe... Cara, aquilo pra jogar bolinha de rude na rua. Não, a gente não tinha celular, pô. Então já começa por aí. Era outra pegada, tinha que se virar, né? E os pais não tinham aquela pegada de brincar muito, porque os pais sempre trabalhou pra cacete, né? Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Meu pai era segurança de farmácia à noite, 24 horas. A gente vê uma galera hoje que tem tudo e não dá valor nos pais. Pô, galera... É uma geração que está desconectada com esse sentimento. Mas sabe o que é legal? O João Muita Victor hoje tem informação. 13 anos. Mas eu lembro que, por exemplo, na pandemia, no aniversário do João Victor, o legal é a gente ter certeza que a gente está conseguindo formar um ser humano com os mesmos princípios que a gente foi formado em casa. E aí a gente estava no período da pandemia, obviamente todo mundo sem grana, mais recluso, mas com falta de grana mesmo, porque, enfim, diminuiu os recursos, eu não estava na prefeitura, eu estava trabalhando em outro lugar, que o salário cortou pela metade, então você escolhia ali no mês o que você ia pagar na pandemia. Jogava pro alto, que cai primeiro. Mas uma coisa incrível, mesmo assim, a gente ia fazer compra no mercado, a minha mãe, ela comprava ela fazia quase uma cesta básica para dar para alguém. Porque se a gente estava conseguindo comprar pelo menos o básico, ela tinha que dar para alguém também. Ou seja, mesmo a gente tendo pouco para comprar o nosso, ela ainda tinha esse rolê. A preocupação dela com o próximo era algo... E aí, o João Victor, eu lembro que essa cena é sensacional. O aniversário dele, acho que de 10 anos, né? Ele tá com 13, 10 ou 9 anos. Aí a gente não tinha grana e também estava nesse momento meio pandêmico. Aí ele falou assim, eu falei, e aí, filho, o que a gente vai fazer no seu aniversário e tal? Não dá para fazer nada, porque eu sempre faço alguma coisa legal que ele quer, o aniversário, né? E aí ele falou, Dinda, vamos comprar aquele bolo que a vovó compra? É um bolo de R$24. Juro por Deus, que é um bolo de maçã, que tem aquele da casa da vovó. Da casa da vovó que tem lá perto de casa, que quando a minha mãe compra, a gente come todo mundo junto. Então, o lugar dele, afetivo do bolo... Dele é porque quando a gente compra aquele bolo, a gente tá todo mundo junto. Aí ele falou, não, vamos comprar aquele bolo de maçã da vovó, e aí a gente fica aqui em casa, todo mundo, aí a gente chama o vovô e fica todo mundo aqui. Já era. Não tem preço, né? Rapaz, a criança, ela escolheu comemorar o aniversário dele com um bolo de maçã de R$24, só pra estar todo mundo junto. Mas a representação afetiva, ela é maior do que qualquer coisa. É isso. E isso não tem preço. E que eu aí, falo... João Victor, você, ó... Aline, primeira coisa que ela chegou hoje, ela falou assim, Dodô, você já tá com quantos filhos? Eu falei 3. Para, que um peio fogo, né? Só que, Aline, eu tenho uma criança que vai fazer 15 anos. Cara, mas E você falou sobre a pandemia. Em 2020, quando surgiu isso, né? Eu consegui entregar 110 toneladas de alimento. Sim, acompanhei. Nem resfriado eu tive. Deus, os orixá na minha vida é muito vivo. E é o que eu falo, as pessoas não tinham o que comer. E isso, o que você está falando, e você traz essa bagagem de casa. Eu usava 2 máscaras, 2 luvas, meu filho falou, pai, tá todo mundo morrendo.
Só que eu falei assim, João, mas tem muita gente morrendo de fome. Tem que partir de alguém, né? De nós, né? Exato, tem que ter uma referência, né? Isso que é Sim. legal. É preciso. Aline, qual foi a sua experiência na Educafro? Tanto como aluna, depois como professora voluntária. Fase boa, fase boa. Educafro, ela é um curso pré-vestibular para jovens carentes e afrodescendentes que tem por aí nas periferias de São Paulo. Ela tem a gestão e o coração do Frei Davi, que é um grande articulador em prol do movimento negro, né, do Brasil, não só mais da cidade, que ele virou uma referência para isso. E aí eu entrei na Educafro no momento que o Frei Davi estava começando a fazer o debate da inclusão das cotas na Universidade de São Paulo. Então, tinha ali um momento para você ir para sedes para fazer as aulas, tarará. Sim. E aí tinha umas reuniões grandes lá na sede principal, que era no centro, que eram meio que as palestras do Frei Davi, para ele explicar o que estava acontecendo e tarará. E foi ali que eu me apaixonei por aquele. Eu falei, gente, mas aí, sabe quando dá um start, assim, super novinha, dá-se start do que está acontecendo? Acho que eu tinha 16 anos mesmo nessa época. E comecei muito a militar e participar dessas ações afirmativas, nas idas nos fóruns, enfim, nesses debates, acompanhando muito essa onda. Se inteirando muito mais, né? Me inteirando muito mais. E parei de fazer o cursinho. Trocou. Troquei, parei de fazer o cursinho. Mas consegui entrar depois na faculdade. Fiz uma faculdade particular também, com bolsa e tal. Mas por outros caminhos, porque eu parei de fazer. Só que quando eu comecei a fazer faculdade, eu entrei como professora voluntária num núcleo do Heliópolis, num núcleo da Educafro de Heliópolis. Então era sábado de manhã. Aí pensa, faculdade a semana inteira, trabalhava. E eu fazia todos os bicos do mundo. Ela tinha base em comunidade? Tinha em várias, tem várias comunidades. Tinha em Pirituba, Heliópolis, Paraisópolis, em várias favelas, assim. Sim. Que era essa pegada, da aula pré-vestibular pra galera da favela, de graça. Sim. E tinha sede no centro. E eu estava em uma desses núcleos da periferia. Então eu fazia faculdade a semana inteira. Sexta-feira, balada, e sábado eu estava lá inteira, de manhã cedinho na quebrada, dando aula. E dava um rolezinho, né? Da norte pra... Pois é, exato. Que rolê, hein? Mas era muito legal, porque era uma galera... Quem sai de casa num sábado de manhã para estudar, é porque quer Tá muito estudar de interessado, verdade. Porque quer. Porque quer de verdade. Tá querendo sabe? algo, né? Exatamente. E eu era professora voluntária de literatura, e eu gostava muito, porque no ensino médio, português era a matéria que eu mais saí bem, assim, era o que eu mais gostava. Eu tive uma professora de português que foi uma referência muito boa. Enfim, então, para mim, foi muito positivo fazer isso também. Sim. Eu lembro que na faculdade eu tinha uma professora muito chata, porque eu chegava cansada, eu chegava atrasada, chegava comendo. Queria dormir na sala de vez em quando. Sabe essas sei coisas? como é que é. Do trabalho, não sei o quê, aquele rolê. Aí ela falava assim, porque não pode comer na sala de aula. Eu falei, querida, eu não tô... No primário, né? Dá uma seguradinha. Não, e outra, eu não tô no fórum na frente do juiz, entendeu? Eu tô na sala de aula, por que eu não posso comer? Sabe, a professora tão chata. E a aula dela era pedante, assim, ela era chata. E aí eu falava assim, um dia eu vou dar aula e vou conseguir atingir o objetivo do aluno aprender sem precisar ser essa mala de verdade, né? que essa tal mulher é. Então até as referências ruins foram muito boas na vida, né? Saber como não fazer com os outros. Mas isso é o mal de professora de literatura? Não, mas ela não era minha professora de literatura, era outra professora. Foi na faculdade. Aí você vai falar, não, e eu não era assim. Exatamente. Eu tive uma de literatura. Mano, era uma professora incrível, era super legal, tá? Enquete para os ex-alunos aí, depois entra lá e diz se é tudo isso, se era tudo isso mesmo, só pra, não por nada, né? Não que nós estejamos duvidando, né? Mas não estão fazendo nada. Vamos conversar. Sei. Os ex-alunos, entrem lá e fala pra gente aí, ó. Vai, tudo Fala bem, tá? Dessa mesma linha, você já teve o início na carreira política ou não? Não foi nesse momento? Eu entrei na política, isso eu tinha 16 anos, tarará, comecei a estudar, entrei na política com 18 anos. 18, 19 anos, por aí. Por outros caminhos, sem ter relação com a Educafro, eu me filiei no PSDB com 2 amigas, porque conheci algumas pessoas, e falaram, vocês são muito atuantes, cola lá, tal, vem com a bom. gente. E aí a gente começou, se filiou no partido, ir no diretório e começou a frequentar as reuniões. Eu que sou de escola de samba, o lugar onde eu mais gosto da escola de samba é na velha guarda, né? Porque eu acho que é o melhor lugar, porque a gente aprende as histórias de verdade. Né? A experiência de verdade. A experiência tá ali, raiz. E aí eu fiz
a mesma coisa no partido. Enfim, eu ficava com a galera mais old school, entendia. E eu tive muita sorte, eu tive bons professores, enfim, Goldman, enfim, uma galera bem legal, assim, Sim. de conseguir absorver o que significa política de verdade. E aí acabei pegando gosto. Em 18 fui candidata, em 20 fui candidata, e estamos aí nesse mundão da política. E a Aline, pelo que algumas pessoas têm alguns amigos em comum, gostava de brigar, viu? Era brigadeira. Não é nada. Não era esse docinho, não. Mas eram formas de juventude política, né? Não tem como. Tá vendo que eu tô dando spoiler verdadeiro. Tá dando. Mas, gente, é isso. Faz parte do jogo. Aline, você já tá há 2 anos como secretária de Cultura. Até hoje, qual foi o maior desafio? Maior desafio. A gente completa 2 anos agora, em Deve ter tido vários, de agosto. São muitos desafios. Desafios são diários, né? Mas, sei lá. É que são tantos. Mas eu acho que a gente tem algumas boas entregas. Vamos falar dos pontos positivos. Sim, a gente tem algumas importante. boas entregas. A gente conseguiu entregar a virada cultural do pertencimento, que é mudar 100% um formato estruturado de um evento de 18 anos na cidade, e você mudar ele assim, do avesso, falar, não, ele não vai ser mais zero do que ele é, e ele ser um sucesso é uma grande entrega, e a população reconhecer, e a população falar, poxa, realmente é isso que faltava, é isso que precisava. Fazer a EMIA, as EMIAs são as nossas escolas municipais de iniciação artística, que é um negócio sensacional. As EMIAs, a criança entra lá com 6 anos, sai com 12, ela passa por uma trilha de formação artística e cultural, aí chega nos 2 últimos anos, ela é direcionada ou para o teatro, para dança, para música, tiver uma tendência maior, né? Para onde ele tem uma tendência melhor, para onde ele gostou mais, e aí ele sai dali artista, e é uma escola pública de iniciação artística. Bacana. Só a cidade de São Paulo tem isso. E é incrível, um plano pedagógico artístico real, bonito. E a escola, ela teve 40 anos, quase 40 anos, ela ficou só numa região da cidade, que é ali na Conceição, na Zona Sul, sensacional. E a gente fez um processo muito árduo, assim, árduo mesmo, para conseguir fazer a expansão da EMIA. Aí hoje a gente tem uma EMIA na Brasilândia, hoje a gente tem uma EMIA indo para a chácara, a gente foi para a chácara do Jockey, está indo para a chácara das Flores na Zona Leste, Fundão, a gente vai levar, sabe, EMIA para Parelheiros. Expandir os núcleos, né? Mas expandir, e não é expandir para levar para Pinheiros, Sim. É expandir para levar para Brasilândia, é expandir para levar para periferia, e essa é a grande diferença. Então a gente tem grandes entregas. E a gente falando de São Paulo, que é um tamanho absurdo como é, com a quantidade de gente que tem, se não tiver essas ações, como é que, de fato, nós vamos conseguir resgatar aquela galerinha que está vindo aí? Exato. E aonde nós temos muitas joias mesmo nas quebradas, né? Não, a periferia é um lugar, é um mar de diamantes, assim. É um lugar que a gente tem muita gente incrível e que tem pouca oportunidade. É o que eu sempre costumo dizer, né? A galera precisa de oportunidade. Precisa. Porque quando um jovem da periferia ele agarra com as 10 e não larga, e cresce, e vira um gigante. E é essa a função da administração pública. Política pública é você fomentar oportunidade, você dar base, estruturar. E é isso, aqui é a sua oportunidade, vai, agora vamos para o próximo, vai. E assim a gente vai formando, porque o mercado tem a função capitalista, e ok, tudo cada certo. um na sua, tá tudo certo. Nessa mesma linha, a gente percebendo que tem esta ação, o que mais está sendo fomentado em termos de cultura em São Paulo? Nossa, a gente mudou muito a lógica de cultura da cidade. Porque antes você tinha grandes macros eventos uma vez por mês, de 3 em 3 meses. Agora não. Eu estava comentando agora há pouco antes de sair, o meu jurídico ele fez um comentário assim, vocês estão fazendo uma virada cultural por semana, praticamente. Olha o número de contratações que a gente está fazendo. É isso. A gente está executando orçamento e contratando artistas de todos os níveis, de A a Z, de todos os cantos, e fazendo programação cultural na cidade inteira, ao mesmo tempo, todo final de semana, todos os dias. Tem coisa acontecendo na cidade todos os dias. E antes não era assim, era muito mais brando. Eu acho que agora a nossa função, por isso a importância de estar aqui também divulgando, olhem o site da Secretaria Municipal de Cultura. Bacana. Vejam a programação. De repente tem uma biblioteca do lado da sua casa. A que mulher no trabalha sábado, de verdade mesmo. que tá tendo um negócio super incrível, você não tá sabendo, de graça, legal. Sem tem dúvida. um centro cultural ali na Penha, na Cachoeirinha, no Grajaú, Os Parelheiros, céus, Cidade né? Ademar.
Tarará. Tem. As casas hip hop, né? Casa de Cultura Hip Hop Leste, JAL, nossos coordenadores são incríveis. A gente costuma dizer que a nossa galera, e não é um costume de não, porque é real, assim, como é muito sofrido, não é porque o salário é pouco, não, porque a gente trabalha com uma entrega tão grande, que é quase uma doação de vida, que a gente trabalha com muito amor. A galera da cultura trabalha com muito amor. São projetos... que a gente faz, eu costumo dizer que a gente recebe um projeto de um artista, de um jovem artista da periferia, você tem ali na sua mão a construção de um sonho de alguém, Sim, sem dúvida. sabe? Só que Sim. esse sonho de alguém, ele também pode ser um reflexo e uma referência para os sonhos de outros alguém. Que é, né? Nós somos inspirações para alguém, isso é fato. A questão é, se as pessoas que fazem coisas positivas não estiverem ali mostrando para que outras joias possam surgir, a gente vai perder para maus exemplos. E tem sempre... Então, eu acho que essa informação é de suma importância, ela está lá, fácil acesso para todo mundo. Como você falou, quantas outras oportunidades que tem de ensino, do jovem participar, que ele não está sabendo. De alguma forma, precisamos que a informação chegue. Ele não tem Exatamente. atitude para ir atrás. Pô, então vamos nós fazer com que chegue para eles, né? E tem sempre alguém olhando, né? Exato, Sempre tem. sempre. Seja bom ou ruim. Fato. Aline, como que foi a realização do carnaval desse ano? Que ficou alguns longos anos parado. Carnaval! O carnaval, neste caso, ela faz dois trabalhos. Linka o carnaval com a virada cultural. Sim. Não, quase, né? Porque a virada Quase. cultural é em maio, foi É. agora, final de maio. Mas é... Não, é que são duas entregas muito Sim, grandes. são dois mundos, eu costumo né? dizer, a diferença de evento é que o carnaval é a maior operação da cidade. Por quê? Porque a gente tem dois formatos de carnaval na cidade. Um que é o tradicional, as escolas de samba, São grandes Bódromo, amores tudo da minha mais. vida, São Bódromo, aquela coisa, turista, né? Enfim, aquela coisa bonita, Glamour, competição, glamour, outra coisa, que a tem rua. lá o contrato e o apoio da prefeitura, que a gente fomenta, que a gente reconhece que é um rolê, e tem o carnaval dos blocos de rua, Que tomaram que é proporções. uma coisa gigante, enlouquecedora, maravilhosa. Por quê? É uma ocupação na cidade inteira. Você tem os blocos periféricos, ou seja, espalhados pelos bairros, Sim. e você tem os blocos nos grandes centros. E aí, eu costumo dizer assim, o entendimento da operação desse carnaval. Quando você está dirigindo na Marginal, aí um carro quebra, não para todo mundo? Caraca. Imagina se um Uma bloco de rua carnaval, ele resolve sair sem ter autorização da CET, sem ter toda uma operação, ele do nada entra numa via. É um caos. Não dá. É um caos. Sim. Por isso que a prefeitura entra para organizar. Obviamente as pessoas falam, mas o direito de ocupar a cidade é nosso. Óbvio que é. O direito de ocupar a cidade é nosso e a obrigação da prefeitura é organizar essa ocupação. Então a gente precisa trabalhar todo mundo conjuntinho, bonitinho aqui, ó. Sim. Rodadinha. Sim. E Porque aí... às vezes a pessoa vai olhar pro direito, mas não olha pro dever, né? Ele tá fazendo, tá legal, tá gostoso, tá pulando, tá bebendo, tá beijando, tá fazendo tudo o que se faz no carnaval. Só que aí vem a sujeira nas ruas, você tá impossibilitando o tráfego para hospitais, você tem pessoas acamadas, doentes, que precisam em alguns momentos saírem para poder fazer, porque assim, tem gente que não trabalha no carnaval, mas a saúde está trabalhando, as rotinas continuam, e aí? É, porque é isso, a gente tem impacto nos hospitais, a gente tem impacto na GCM, a gente tem impacto na PM. Ou seja, é uma organização de um fluxo que a gente precisa planejar 6 meses antes. Multiplica Muito tudo. Triplica Triplica, tudo, né? né? Mas sim, também a gente teve aí um carnaval lindo, a gente teve muitos blocos, a gente teve 2 anos de pandemia, sem o carnaval de rua de fato. Ano passado não foi 100%, voltou um pouquinho, então o carnaval de verdade foi esse ano, Uhum. que a gente teve inscrição de mais de 500 blocos querendo sair na rua. Uma Nossa. loucura. E como cresceu também, né, É. Aline? Esses blocos. Você vê, antigamente eu falava, 5 anos atrás, que não faz muito tempo. Imagina. Não Não tinha. pouca coisa. Não Hoje, tinha. hoje é muito bloco de rua hoje. Não tinha, E exato. esse ano foi muito mais organizado, hein? Não, a gente Parabéns. tem tentado cada vez mais A organizar. gente tem que um parabenizar timão. que a segurança ela foi melhor. Não tivemos tantos furtos também, né? Não, é isso, inclusive isso, né? a Inclusive gente montou isso, uma a segurança, operação em né? conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Enfim, todos eles foram incríveis, porque a gente desenhou o planejamento de segurança foi muito conjunto. Onde é que de verdade vai funcionar? E a gente tem feito esse penso logístico, essa operação de segurança para todos os macroeventos da cidade, em conjunto com a PM, a GCM, saúde. É muita operação. Então tem dado certo e eu espero Bacana. que no próximo ano que a gente Seja já ainda melhor. começou a desenhar, E seja melhor. é o que eu falo, né, Aline? Para você ter uma proporção tão gigantesca dessa,
o fomento de toda a saúde, segurança, tem que estar muito orquestrado, tem que Bem estar alinhado, minuciosamente, muito alinhado. Senão dá muito ruim também. Dá né? muito ruim. Mas unindo as forças já mostrou que funciona, né? Então, Funciona. o próximo será ainda melhor. Aline, pensando no movimento hip hop, que fará 50 anos, esse ano, né? No dia 11 de agosto, teremos alguma festividade? Tem algum spoiler para nos passar? Hoje eu tava brigando com o coordenador do hip hop da secretaria, Marcelo Gugu, ainda vou matar você hoje. Olha, é grave isso aí, hein, meu? É muito amor e ódio. Mentira. Ele é incrível, ele literalmente vive hip hop. Mas enfim, a gente está montando... A secretaria tem a coordenadoria do núcleo do hip hop, que tem alguns programas focados no hip hop, ou seja, a gente tem programação de hip hop o ano inteiro, real, oficial. Então não é só no mês que a gente faz, mas esse ano, como tem uma comemoração em especial, a gente está planejando uma coisa bem legal, Algo diferente. que infelizmente eu ainda não consigo divulgar, porque não está 100% fechada, não tem Tranquilo. nomes 100% confirmados, mas é um negócio muito legal. E pensando um pouquinho em valorizar mesmo, né? Porque o hip hop, hoje essa geração, a galera jovem, eles estão no movimento do funk, né? Os MCs e tal, que é super natural, porque o funk hoje é a expressão deles, né? Por onde eles conseguem expressar os sentimentos e o movimento que eles estão. O rap, o hip hop foi isso na nossa época, Sim. e ainda é um movimento muito forte. Sim, Ainda é. E a gente tem que valorizar e fortalecer ele muito. E a gente tem pensado políticas públicas para conseguir estruturar. Mas o hip hop é uma treta eterna também, né? Demais, né? Porque você veio até mandar um salve aqui pro Negro House, ele é da casa Hip Hop Sul lá. Exatamente. E ele esteve aqui falando sobre o amor que Não, essa o galera... House, ele vive. O House é o amor, ele é o que representa o amor do hip hop. É isso mesmo. Porque o House tem que dizer que ele é um ser humano lindo, assim. Ele é um cara de um coração incrível, Gigantesco, gigante. Ele se doa, sabe? Ele é coordenador da Casa do Hip Hop Sul e ele faz reuniões lá com os coletivos, abre para fórum, abre para escuta. A galera bate, xinga, mas a galera respeita ele. E ele tá lá promovendo cultura, fomentando, fazendo de um tudo. É isso, a gente tem 2 casas de cultura de hip hop na cidade, da secretaria, né? A que o House coordena e a que o Jal coordena, que é em Cidade Tiradentes, que é a Hip Hop Leste. Ou seja, tem, né? Quando eu fui visitá-lo lá, é uma coisa tão linda, o amor que a pessoa tem. Você vê o lugar totalmente limpinho, totalmente organizado. E ele trata aquilo lá melhor do que a casa dele, eu acho. Porque você vai lá, não, Dodô, isso aqui é pra isso aqui, isso aqui é pra isso aqui. Mostrou as aparelhagens. Não, Dodô. E... muito parceiro, Nego House, House, aquele salve, Dodô. Ô, Aline, a gente falando sobre tudo isso aí, existe algum movimento específico para o artista da periferia? Ou não necessariamente específico, só periferia? Porque tem pobre artista na região central também. Mas eu digo assim, de modo geral, pensando nesta galera, tem tratativas ou tem projetos diferenciados para isso? A gente tem um edital específico, é o edital das periferias, que fechou há pouco tempo, acho que agora é dia 2 ou 4 de julho, que é um edital que é uma construção vinda dos movimentos de periferia, enfim, foi uma construção coletiva esse edital, é uma luta deles, e que a gente permanece publicando e fortalecendo e reorganizando. Eu acho que quando você tem um fomento direcionado, já é um olhar forte para a política pública. Mas aqui a gente tem feito um trabalho, esse ano, está sendo um trabalho de formação. Porque a gente percebe que os artistas mais periféricos, e a gente tem periferia no centro também, porque periferia e IDH não é mais estar distante do centro. Sim, por isso eu falei. A gente percebeu que esses artistas eles têm mais dificuldade porque não tem uma produtora, porque de repente o trampo artístico não é o primeiro trampo, ele trabalha de outras coisas, ele é cabeleireira, manicure, segurança, não tem espaço para se apresentar. Tem outros corres, então ele não consegue se dedicar full time para cuidar da vida artística dele e também não consegue pagar ninguém para cuidar. Então, quando ele tem a oportunidade, ele não consegue aderir, porque ele não consegue fazer a nota, ele não consegue fazer o release, porque não sabe, porque ele sabe ser artista, subir no palco e cantar. Tudo os bastidores não é tão simples. Exato. Né? Ele tem que ter um time, né? Tem que ter um
eu costumo dizer, artista faz arte, administrador administra. Mas nem todo mundo consegue ter esse pool. Sim. Então a gente está trabalhando no processo de formação desses artistas. Implementando muito, porque a gente contrata muitos artistas periféricos e a ideia é contratar cada vez mais para dar palco, misturar. No aniversário de São Paulo, era um artista periférico abrindo o palco do Belo. Era no Réveillon, é DJ de periferia que só a galera ali conhece, abrindo o show do Leonardo, saca? Bacana. Do Thierry. Uma Enfim, equidade, isso né? Exato, isso faz com de palco. Então a gente também está fortalecendo na formação para que eles consigam ser contratados. Perfeito. Eu acho que esse é o grande eixo de E aí trabalho. já é uma visibilidade que dá oportunidade para aquele artista que até então era desconhecido. A partir daquele momento ele já é outro, já é o patamar dele, o sarrafo sobe. Exato, né? Essa é a ideia. Aline, pegando o gancho, se vocês têm pensado em fomentar novos talentos no audiovisual, por que eu estou falando isso? Nós conhecemos o Carlinhos Periferia, no Capão. O brother, sem estrutura, sem financiamento de nada, o cara fez um filme de 1h30, sozinho. O cara fez, o cara editou, o cara gravou. O cara é o artista principal, a esposa trabalha. O elenco é a família. O elenco é a família e é a quebrada. O que podemos fazer para ajudar esses novos talentos? Que eu falo que hoje ele é o Spielberg da quebrada. Que você vai ver o filme. É muito louco o filme do cara. Não, a gente tem a SPCine, que é a empresa do audiovisual da Secretaria de Cultura, ou seja, da cidade de São Paulo, que tem a sorte hoje de ter a gestão à sua frente a Viviane Ferreira, que é a diretora de lá, que é uma mulher incrível e que tem trabalhado muito alinhado comigo linhas de ações afirmativas. Então, porque o audiovisual ele tem essa pegada um pouco da sétima arte, né, mais elitista, mais distante da periferia, e aí a gente vê projetos como esse do Carlinhos, que conseguiu ser um puta produtor, diretor de cinema com eu mesmo, né? A equipe do eu mesmo. Vamos lá e faz tudo. E aí que a gente tem editais focados no audiovisual, a gente tem os cineclubes, a gente tem salas de cinema nos céus, a gente está fomentando a área do audiovisual nas periferias de diversas formas. Bacana. Mas o fomento é sempre aquilo que vai lá, que é o recurso direto, né? Então, o Carlinhos, se ele for lá, entrar no site da SPCine, ver quais são os editais que estão abertos. A gente está com o edital agora da SPCine aberto de intercâmbio para a galera do audiovisual que vai conseguir, que quer fazer um curso fora de audiovisual de algum segmento, a gente vai pagar todo o rolê para a pessoa ir para fora, estudar e voltar para São Paulo para ser um produtor do audiovisual de São Paulo. A grande maioria não sabe disso. Entra lá, bota o site aqui, o negócio do link da SPCine. Sim. Não, sim, colocamos. Qual é o site? Não, é da SPCine, na barra da Secretaria de Cultura, é SPCine. Google já acha. E é isso, a gente tem vários, além desse edital que é o que está aberto agora, tem outros editais de fomento direto. Então, para curtas, para documentários, enfim. Paulo Gustavo, que agora abre, né? A Paulo Gustavo é um recurso federal, né? Que é uma lei emergencial para o audiovisual que a gente vai receber ainda o recurso e que a gente também está fomentando, desenhando editais com esses recortes. Tem assim. a Adblanc também, né? A Adblanc ainda não tem esse não, ano. É no final do ano, né? Mas só que não abre, né? Não temos ela ainda, né? Não é uma certeza. Esse ano a gente tem que executar a Paulo Gustavo, que é um grande recurso. A cidade de São Paulo está recebendo grande recurso. Já é um grande apoio. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai nessa mesma linha que todo o processo de cultura ele é bem abrangente, né? Falando de vídeo, falamos aí um pouquinho de música e as bibliotecas, né? A gente percebe que existe ainda um trabalho muito forte para divulgação sobre esses trabalhos, com biblioteca, teatro. Ou como que está esse cenário? A gente tem 54 bibliotecas públicas ligadas à rede da Secretaria de Cultura hoje. 54? 54 bibliotecas municipais da Secretaria de Cultura. Bem frequentadas? Como que tá? Cada uma tem um perfil e tem umas que são um sucesso, tem umas que são mais ou menos, enfim, muda muito. Eu acho que a grande sacada é a gente entender a dinâmica de mudança de biblioteca. A gente, 30 a mais, ia para a biblioteca. Para estudar na biblioteca. A gente ia na biblioteca com a folhinha de papel ao maço, todo mundo quietinho, pegava o livro, abria o livro, copiava aquilo que se precisava no papel ao maço, todo mundo caladinho voltava. Hoje em dia, não. Hoje em dia as bibliotecas, elas são lugares que além de acervos de leitura, de consulta de livros, eram lugares de experiência artística e cultural. Então a gente tem contação de história, a gente tem programação nas bibliotecas, além de diversas outras atividades. Mas a grande sacada
muda é que agora a gente tem na cidade de São Paulo bibliotecas temáticas. Então a gente tem uma biblioteca, que eu não vou lembrar o nome certo dela, que é de um autor, mas que ela está dentro do Centro Cultural de Culturas Negras da cidade, no Jabaquara, que é a biblioteca referência de cultura negra da cidade. Bacana. Aí a gente tem uma outra biblioteca mais para Vila Mariana, que é a biblioteca de referência de cultura, de literatura fantástica, que é uma galera geek e tal, que está num outro lugar. Aí a gente tem lá no fundão da Zona Sul uma biblioteca referência de cultura popular. E aí, não sei o quê, a gente tem várias bibliotecas, Sim. ou seja, você tem bibliotecas referências que Todos fazem... os segmentos que você procurar vai ter alguma A coisinha, do tem né? uma coisa Jabaquara específica. é a Mãe Silva de Oxalá? Mãe Silva de Oxalá é o nome do Centro Cultural. Sim. E a biblioteca fica no mesmo prédio do Centro Cultural. É isso, é que eu não lembrei o Entendi. nome da Sim. biblioteca agora. Raquel, não brinca comigo, não lembrei o nome da biblioteca. Faz parte. E, Aline, como que foi a instalação das estátuas de personalidades negras por São Paulo? Porra, vocês estudaram bem o negócio aqui. Tá hein? vendo? Caraca. Você... Agradecer a equipe Formark Não. que a galera é pesada, hein? Time organizado. A gente teve esse projeto que foi iniciado no começo do ano passado, atrasado, vai. E a gente conseguiu entregar ali as 5 estátuas. E é um processo muito importante, acho, né? Porque quando você vai lá e identifica que tem na cidade de São Paulo XYZ quantidade de estátuas e dessas 1% são de pessoas negras ou indígenas da cidade. E aí entra muito nessa pauta de, tipo, temos estátuas hoje que não condizem mais com a realidade. Check, temos. Temos estátuas de pessoas que fizeram mal para a sociedade. Check, Também. temos. Então a gente precisa tirar essas estátuas. Talvez. Peraí. Vamos refletir? pensar? Sim. Qual que é a minha visão sobre isso? Eu acho que assim, Vlad, hoje, eu e você, a gente está aqui, Dodô, a gente está aqui para contar a nossa história, o que a gente acha e como que a gente quer fortalecer, de repente, o candomblé. Hoje a gente está aqui. Exato. Mas aí, e quando a gente não estiver aqui, as estátuas vão estar para Mas a contar história foi feita, a história foi escrita. A história aconteceu. E aí, você apaga a Boa, história? não, ela tá ninguém lá. apaga. Ninguém apaga essa É. história. Só que a grande sacada é a gente ter estátuas que só contam um lado da história. Sim. Eu preciso outro lado da história para ser contado. Por Perfeito. isso a importância de ter as duas estátuas. Até pra gente fazer o seguinte, vamos fazer o movimento inverso. Tem algo que é ruim, então é o seguinte, quero fazer algo melhor para que o meu protagonismo seja maior do que aquele que fez algo ruim. Então pensa assim, ao invés de apenas eliminar, não, faz algo diferente, vamos buscar outras pessoas que fizeram, não necessariamente ali, né? Sim, Mas, buscar enfim. referências, É. né? Porque é isso, a história tá posta, aconteceu, bom ou ruim, ela aconteceu. O que a gente precisa ter na história, fincada no chão da cidade, são outras versões da história. É. E é por isso a importância das estátuas de personalidades negras. E a gente está aqui no processo para entregar no ano que vem mais algumas estátuas, Bacana. espalhando aí pela cidade, para conseguir fortalecer e dar voz mesmo, né? No caso, imagem, para a história dessas pessoas que foram importantes para a construção da cidade Sem também. dúvida. Representatividade, né? Na veia. Total, na veia. Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala, eu não gosto muito de ferro e fogo, porque tudo é pau, pedra é pedra. Eu acho que nesta linha, eu fico até feliz de ouvir dessa forma. Porque não precisa sair quebrando tudo que teve no passado. Até porque o passado faz com que hoje nós sejamos o que somos. Alguém sofreu pra caramba lá para que a gente possa hoje estar numa situação menos crítica. Não deixamos de sofrer, não. Mas são sofrimentos distintos. Não pode simplesmente chegar e colocar uma pá de cal sobre um passado de muita dor e sofrimento. Exato. E aí a gente entra nessa linha. Acho que é super válido isso, porque as pessoas têm que entender que nem sempre na pancada a gente vai conseguir. Acho que se nós tivermos a diplomacia, a gente talvez vá até mais longe. Ao invés de colocar uma estátua, vamos colocar 5. Foi como... Sabe por quê? Porque foi com jeitinho. Porque assim, agora vai bater. Não vai bater. Aí você tá mexendo com muita coisa, muita gente. Não, peraí, não vamos deixar nenhuma, porque já entrou como? Entrou de sola. Cartão vermelho. Foi como a Aline falou, pro funk viver isso aí, o hip hop já tomou muita paulada lá atrás. Muito cacetete, mano, nas costas, Já muito tomou cacetete. muita paulada lá atrás, né? Literalmente. No MASP, no Anhangabaú. Não, literalmente, né? Literalmente. Não só lá tava a época do centro, mas as quebradas do couro comia Não, também. todas, né? Mas enfim, né? Acho que é isso. Aline, como que você vê a polarização política? Triste, né? Eu acho que a gente vai começar um processo pré-eleitoral aí muito Difícil, né? muito ruim, muito difícil.
Começa que eu acho que as pessoas estão muito raivosas, né? A sociedade está muito raivosa. E aí está nesse processo de nós contra eles, o certo e o errado, né? Essa coisa muito, muito rígida. Mas, no real, é uma grande parte de sociedade que virou massa, né? Sim. Massa de compartilhamento de comunicação rasa. Porque a galera não lê o texto inteiro, lê o título da capa. Não se aprofunda nem no prefácio. E aí, daquele título, ela já cria uma verdade. opinião própria. As própria. aspas, né? Ela já tem uma opinião própria sobre o assunto que ela mal conhece, que ela mal estudou, que ela leu um título na capa. E aí ela começa a agredir, ela começa a compartilhar. E eu acho que o tamanho da força da internet dessa vez que a gente está, que pra gente, né, que não nasceu com o celular na mão, a gente ainda toma um pouco mais de cuidado. Mas tem uma galera que é muito irracional, compartilha muito. É muito na emoção. É muito na emoção, é isso. Fake news é muito na emoção. Aí você tem as fake news. Meu, como que a gente consegue segurar isso? Não sei. Como vai ser isso? Disseminar isso. É muito punk, né? De verdade. É muito punk de real, assim. E tipo, eu acho muito triste, porque eu gosto muito da política. E eu acredito que a política é o lugar onde a gente muda a vida das pessoas, pro bem ou pro mal. E aí, que antes as pessoas não se falavam tanto de política assim. E aí, beleza, começamos a falar de política. Mas aí agora a gente está falando de política de uma maneira muito rasa. Porque aí são poucas pessoas que de verdade entendem como funciona a política. E aí algumas usam essa informação, porque informação é poder. Algumas usam isso de maneira positiva e as outras usam isso como para fazer as pessoas serem massa de manobra. E a massa não se questiona, né? Não. Recebi aqui um informativo do Tá Aí Gostei. Bem, eu vou dar uma olhada para ver o que é o Tá Aí Gostei, para criar a minha opinião de verdade. De vista, né? Tem um embasamento total, né? Exato, e não, vai compartilhando, não lê. Xingando, né? Xingando. Agressividade ao tá extremo. Agressivo. E a internet está num momento que meio que coloca as pessoas num véu, assim, que dá um direito de você xingar e com uma facilidade de não ser punido, né? É isso, acho que as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, o que é muito ruim. Então, acho que a gente vai passar por um processo eleitoral muito uma coisa muito que eu delicado. acho muito punk, é que você está falando, tem totalmente razão, e você vê o cancelamento, cara, é muito cruel, velho. Às vezes a pessoa pode ter feito X, mas coloca XYZ, coloca o alfabeto inteiro na conta da pessoa. Cara, isso é muito cruel, velho. Às vezes e uma realidade, né? E a pessoa não sabe que a pessoa tem mãe, tem pai, tem filho, tem esposa, eles querem tem que se explodam todos no mesmo saco. Pessoas... Não tá colocando em pauta essas questões, porque as pessoas, exato, elas não param pra raciocinar. Não, é muito louco. Não se vai ter Se impacto, você fala não. com alguém, por que você compartilhou um bagulho xingando alguém que você nem conhece? Não, porque elas não param pra raciocinar, elas não param pra questionar. Não para, elas vão vivendo na emoção. Elas compartilham um negócio de ódio porque elas acham que entenderam o assunto e vai compartilhando na emoção sem saber. Só que ela não sabe que aquilo pode prejudicar até o ponto da pessoa perder a vida. Tem gente que não aguenta um tranco desse e se suicida, enfim. Você é culpado também, amigão. Você que compartilhou tem a responsabilidade daquele óbito. E é isso que as pessoas não pegaram o fio da meada ainda. Por isso que eu acho que essa eleição vai ser muito difícil. Mas estaremos lá. É isso. E dentro dessa mesma linha, o político negro, né, o político de modo geral, a dificuldade dele se acentua? Porra, caraca, né? Há muito, como em tudo, né? Como em tudo, né? Esses dias eu vi um compartilhamento de um vídeo do... Qual é o nome do nosso ministro? Esqueci. Nosso ministro, enfim, vi um compartilhamento X dele falando assim, um vídeo X dele falando assim, qualquer pessoa negra que ocupe qualquer espaço de poder, ela vai sofrer racismo em algum momento. E é isso. Independente. É o Silvio... Não, o Silvio é o ministro atual, é o ministro atual. da Justiça antigo. Enfim, que não veio o nome agora. E é isso, enfim, infelizmente, a gente está num processo que é ainda das pessoas
entenderem a capacidade das pessoas negras de ocuparem esses espaços de poder. Até porque somos muito poucos ainda nesses espaços de poder. Uhum. Então não é natural para as pessoas. As pessoas olham para mim, me medem e não creem que sou eu. Enfim, tem várias tretas diárias, assim, Sim. que eu de verdade eu não fico colocando... São várias barreiras, nem todos tentam passar Eu não todas as fico barreiras, né? absorvendo. Para na primeira, para na segunda, aí não vai até lá, né? Muita soberba, muita imbecilidade, né? Eu tenho, enfim, tenho gente branca, azul, roxa, hétero, trans, tem um time do meu lado de pessoas. E aí os meninos, às vezes, eles vão comigo em algum evento e tal, aí eles falam assim, porra, eu fico muito magoado, porque eu vejo, tipo, como as pessoas às vezes te distratam porque elas não acreditam que você é você. E aí chego eu, que sou branco, e aí eles acham que eu que sou o secretário, mesmo sabendo que o secretário da cultura é uma mulher. E aí eles não querem crer, e aí eles te distratam de uma maneira muito sutil. Porque o racismo, ele tá na delicadeza ali, sabe? Ele tá no perfil. Tá nas entrelinhas. Aí eles falam tá na assim, falsa educação, né? tá na falsa educação, Tá na falsa maravilhoso. educação, né? Aí eles falam assim, você não fica magoada? Tal? Eu falo, não, tipo, eu só reconheço. Aceita que dói menos. Não é que aceita que dói menos, não. Mas ali, eu identifiquei, vi e falei, bem, azar dele, né? Porque ele vai ter que aceitar. E é isso. E eu não fico usando isso como, como uma grita, como um problema. O problema a gente vai resolver trazendo mais pessoas como eu, como vocês, para ocupar esses espaços. Exatamente. É esse a grande viradinha da chave, assim. O que nós temos que entender é que a ofensa da pessoa é um problema dela, como ela pensa, como o que ela pensa sobre mim é um problema dela. O problema Se você é ele, né? cair pelo pensamento negativo do outro, o prejudicado é você. Então, ou seja, nem te ligo. Marcha. Eu tô aqui bem feliz comendo meu chocolate. Exatamente. Aline, quais são os seus projetos futuros? Sobreviver, conta. Demais. É o principal. É o principal. Porra, Precisamos de você muito bem viva para continuar dando os sacodes que está dando lá, fazendo as coisas Sei acontecerem. lá, ter dinheiro pra comprar umas lace igual da Beyoncé, não sei. Não, eu tô brincando. Mas eu queria mesmo. Queria. Aline, Tá brincando que você fala a verdade. Aline, a gente tem uma finalização dinâmica e divertida. A gente fala que é o ping-pong. Bora! São as respostas rápidas. Iremos fazer a pergunta. Você tem que ser mais sucinta que tudo. Vou até encostar. Prepara. Prepara. Exato. Preparada? Tô cantora hoje, hein? Vai. Mete mais. Pode responder cantando também. Tá bom. Gosto. Qual a sua maior qualidade? Sincera. Seu maior defeito. Sincera. Característica mais importante em uma pessoa? Porra, não posso falar sinceridade de novo, né? Mas... Pode, se você Pode. achar. Então, O programa é seu. e o que você mais aprecia nos seus amigos? Pô, que legal. Pensei em 3 pessoas ao mesmo tempo aqui. Que bom que tá tendo bastante, ó. 3 amigas, maravilhoso. Eu sou uma pessoa de poucos amigos e muitas pessoas ao redor. Mas eu acho que eu mais aprecio nos meus amigos é que eles me aturam, assim, num real, porque desde muito jovem, já entrei na estica, não é ping-pong, mas pode ir. que desde muito jovem, sabe, eu era líder do baile, tarará, então eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor querendo alguma coisa que eu podia oferecer. Check. E eu sempre entendi qual que era esse processo, nunca fui iludida, achando que todo mundo me amava. E tá tudo bem. Mas eu sempre trabalhei com política, eu sempre trabalhei muito, eu sempre trabalhei, estudei, fiz muita coisa ao mesmo tempo. Então não é sempre que eu tô ali muito disponível. Então eu não sou a amiga que vai ficar ligando pros outros pra saber, oi, você tá bem? Você tá precisando de alguma Nunca coisa? mais falou comigo? Tarará. Às vezes eu não mando parabéns no dia do aniversário, mas eu sou muito amiga. Eu sou muito amiga real. Quando os meus amigos precisam de mim, eu tô lá. Eu paro pra ser amiga, assim. Então, o que eu mais valorizo neles, os amigos que estão de verdade, é os amigos que conseguiram entender que isso é o meu jeito de ser amiga e que pra eles tá tudo bem e eles gostam assim. Porque tem uma galera que fica, me magoa porque você não tá aqui, porque você não aparece, não sei o quê. Não gosto da sua sinceridade. É o processo da vida e é o momento da minha vida de 20 anos, né? Porque não é só de agora. Mas o que você falou, a sinceridade muitas vezes machuca, né? Enfim, tem gente que não tá acostumada. Faz parte. O que é família pra você? Família pra mim é poder ser muito eu de verdade. E o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Dormir e comer. É que eu gosto de comer toda hora, mas Tá dormir e comer de roupão mas não tá em casa, mas não tá livre toda hora. é mó da hora. Qual
seu livro preferido? Livro preferido? Tem 2. Eu acho que Negras Raízes é o livro que ele me despertou na vida, que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos que eu comecei a ler. E tem um livro chama Amada. Meu Deus, como é o nome da escritora? Que é uma escritora americana, afro-americana, negra. Não, eu vou procurar aqui, porque essa mulher é maravilhosa. Amada, livro. Bom, porque já faz um merchan, o pessoal já fica sabendo, né? Uma boa sugestão, né? Uma boa leitura. Toni Sempre Morrison. bem-vinda. Check. Toni Morrison morreu tem pouco tempo, tem 2 anos, acho. Ela fala de uma história de racismo ali, mas dentro de um romance, dentro de um lugar triste, um puta livro forte, que eu ganhei de um amigo que é do audiovisual, o Ailtinho. Roubei da casa dele uma vez, nunca mais eu devolvi. A gente já teve essa DR, né, Ailtinho? Mas é Tá isso. tudo certo. Mas acho que são 2 livros que eu gosto muito. Bacana. Mas eu tô lendo um outro livro agora, que é uma republicação do primeiro livro do Obama, que é Cartas sobre o Meu Pai, Histórias do Meu Pai, alguma coisa assim. Então, tá lá do lado da minha cama, eu leio uma vez por mês, porque eu nunca tô em casa. Mas eu gosto muito, porque era o livro que ele escreveu antes dele pensar em ser presidente da República. A Assim, outra versão. Nossa, sensacional. Bacana. Sensacional. E o que é felicidade pra você? Ser livre. Onde você gostaria de morar? No coração da minha mãe, mas eu já moro lá. Já está. Momento fofura. Qual é a flor mais linda do seu jardim? Porra, não gosto de flor, não gosto de planta. Minha mãe tem um monte. A flor mais linda do meu jardim são as minhas flores, as minhas tchutchucas. A Bruna, a Isso. Ana, a Mari, Tiffany. Olha o Nem tanto é de uma flor. só. Nem é uma só, são várias. As minhas florzinhas diárias É. que me aturam, que me alimentam, que cuidam de mim. Elas são maravilhosas. Tá vendo? Olha o tanto de flor que você Não é? tem. E falou que não não, tinha. É que a que flor não gostava for de no flor. caso, eu deixo morrer no caso. É. Qual é a Mas coisa- elas também estão tudo bem. Qual é a coisa mais inteligente que o ser humano já fez? Porra! Vai pegando pesado agora. Qual é a coisa mais inteligente que o ser humano já fez? Gente, é muito complexo essa, Será? né? Não é nada. Você não acha? Poxa, porque, assim... Sei lá, eu pensei numa coisa que é muito técnica, assim, que... Muito fria, assim. Sei lá, a vacina, sabe? Uhum. Muito top. Porque acho que foi a vacina que fez com que a gente pudesse voltar após a pandemia do Covid. É a vacina que valorizou, até porque a Prefeitura de São Paulo, pensando aqui, viu, chefe? A gente vai começar a fazer agora a campanha para as pessoas irem para os postos de saúde se vacinarem e tudo mais. Mas poliomielite, as pessoas que pararam para estudar o quanto, como impedir o óbito por conta de uma doença através da vacina, eu acho que isso é fundamental. A ciência, de modo geral, é muito loucura. Fortalecer a vida, eu acho que é muito fundamental. Então, acho que a vacina é uma das coisas mais incríveis. Uma das. E a gente vê qual foi a alegria de ter saído a vacina do Covid, né, velho? Exato. Quem não queria dar braço? O que você odeia? Porra, tem tudo isso de pergunta ainda? Calma. Caraca, por isso que... Vai, prepara. O que eu odeio? Gente falsa. Qual a qualidade, adjetivo que te define? Qualidade que me define? Mas já não falei o que era. Vem qualidade que me define? Que me define aí, gente? Aí. Sei lá, acho que a qualidade que me define... Sincera. Mas eu já falei no começo, sinceridade. Mas sabe que eu acho que é essa... Acho que é a vontade de fazer as coisas, de querer fazer as coisas com afeto, sabe? Acho que é isso, de levar as coisas para uma energia do bem. Hoje eu tô mega cansada, essa semana foi exaustiva, eu não tive final de semana, tô 3 semanas sem ter final de semana, e a semana nem acabou. Mas é isso, aí o povo chega, alguém mais cagado do que eu falo, vamos lá.
batera! Então, eu acho que uma qualidade que me define é isso, tentar resolver as coisas no melhor lugar, na melhor energia, sabe? Bacana. Sabe aquela coisa de você fazer pãozinho de acarajé? Sim. Que você precisa amassar, fazer acarajé, você precisa com um braço bom, Sim, entendeu? entendi. Pãozinho de acarajé é um negócio... feijãozinho fradinho. Beijinho branquinho ali, ó, fradinho, você precisa ter braço. E se você for fazer aquela comida, porque comida é afeto. Sim, Ainda quem mais faz acarajé. é amor. Então, se você for fazer ele reclamando, ele não Vai vai sair fazer ruim. bem pro outro. Desanda. Desanda, ele nem fica bom, você nem consegue fritar. Então, por mais cansada que eu tô, se eu vou fazer o meu bolinho de acarajé, se eu vou Vai fazer fazer bem. alguma coisa pro outro, eu volto aqui Dá melhor. e Amor. faço o meu melhor. Em que você gostaria de ser melhor? Ser menos grossa. Né? Sou grossinha às vezes, só um pouquinho assim, ó. O que te irrita profundamente? Muita coisa. Humano, talvez, né? Tem muita gente que irrita. Você vai fazer um negócio de uma lista aqui. Mas o que dos humanos? Eu acho que as pessoas terem... acho que as pessoas subjugarem os outros, sabe? E a gente está nesse momento. E eu passo muito por isso. Eu sou muito subjugada. As pessoas me julgam muito. E eu acho que isso é muito ruim. Porque você não conhece. Porque as pessoas, elas dão valor pelas pessoas pelo que elas têm. E eu gosto das pessoas pelas pessoas, pelo que elas são. Eu estou hoje secretária de Cultura, amanhã eu vou ser outra coisa e ontem eu era outra coisa. E eu sou a mesma pessoa. Eu não mudei as roupas de marca que eu uso, eu não mudei o meu jeito de arrumar o cabelo, não mudei o jeito de falar com as pessoas, eu ainda ando de ônibus, de carro, de metrô. E, sabe, tipo, sento na rua, converso, entro num karaokê. Eu sou a mesma pessoa e lido com as pessoas do mesmo jeito. As outras pessoas não fazem isso. Então, eu acho muito triste, eu não gosto real o quanto as pessoas me subjugam pela minha aparência, pelo que eu pareço ser, e não pelo que eu sou de verdade ou o que eu posso entregar. E as pessoas fazem muito isso com os outros. E isso é o pior do ser humano. Cruel mesmo. Quem é o amor da sua vida? Ai, a minha mãe e o João Vitor, meu bebê. Filho, a Dinda te ama! Qual a sua fase de vida preferida? Aqui eu não pagava conta, né? Nossa, que saudade. Aqui o banco não me cobrava taxas. Real, aqui eu não tinha responsabilidade para pagar boletos. Saudades. O que é o melhor do Brasil? O brasileiro. A gente é muito maravilhoso. A gente faz memes com a nossa própria Na desgraça. vida? Concordo. Qual frase te define? Tá difícil aqui para mim, hein? Eu posso perguntar para os universitários? Não? É você. Qual frase me define? Tô com fome. Tá bom. Qual é o seu gênero de livro preferido? Eu gosto de... Eu não sou uma pessoa que gosta muito de romances em nada na vida, porque eu sou muito objetiva, eu não tenho tempo, sou muito pragmática. Eu gosto de... E não gosto muito também de coisa policial, eu gosto de textos mais estratégicos, sabe? Que instigam, não seja ser policial ali, mas histórias, né? Políticas, histórias inteligentes nesse lugar, saca? Sim. O amor pode tudo? Não. Qual habilidade você gostaria de ter? De me teletransportar, porque eu tô sempre atrasada. E a Bruna ainda não dirige um helicóptero. Ô, Bruna, pelo amor, hein, Bruna? Pô, Bruno, Ó, caramba, hein? tá vendo, hein? Qual o seu maior medo? Terminar tudo isso e não ter sido feliz. Pesado, hein? É. O que te faz única? Porra, eu sou a única real. Não tem duas de Aline, não. Não dá? Não dá, não tem. Só eu, mamãe fez só eu. Mas não por isso só, mas eu acho... Pelo momento que estamos vivendo, por estar onde eu estou, essa coisa de levantar, de ter esse dado, né, essa tarja de ser a primeira mulher negra secretária de Cultura da cidade de São Paulo em toda a história da cidade, desde que a secretaria marco, né? existe, é Axé. um marco, sabe? A primeira sempre dói, Aquelas pessoas né? que não gostam de você, de qualquer forma, vão ter que engolir que você entrou com a história, elas vão né? ter, os meus cabelos loiros, elas vão ter que O engolir. quadrinho vai estar lá, é sempre. É isso, tá marcado na história. Eu tenho um amigo que ele falou um dia,
bagulho muito foda. Ele falou assim, sabe o que acontece? Hoje, como a gente está vivendo o momento, as pessoas não têm noção do impacto que é, e nem você, né? Sim. Tem o impacto do que você está fazendo, do que você está vivendo. Mas daqui a 10, 20 anos, vai ser um marco. Aí todo mundo vai ter consciência da importância do que é todo esse movimento. Sim. Tipo, a primeira deputada negra, a primeira vereadora negra, a primeira secretária de cultura. Tipo, eu sou ordenadora de um orçamento real, impactante. As políticas públicas que eu vou fazer de cultura sou eu que resolvo. Então é muito foda. E eu ter conseguido passar a ponte, que é da periferia para cá, e passar a ponte não é físico, Não. é intelectual, é estratégico, Vai é muito conseguir além. se movimentar nesse processo, nesse tabuleiro. Isso me faz única. Porque, de fato, não tem duas como eu fazendo isso agora. É da capital da América Latina, né? É. Se você encontrasse um gênio da lâmpada, qual seria o seu pedido? Quem é que faz essas perguntas pra mim? Também negócio de uma briga? Marketing, os melhores do Brasil. Gênio da lâmpada. Eu queria, no caso agora, ser magra, né? Mas tem um negócio de uma barriguinha chapada. E aí eu ia falar, gênio, quero eu... E tem que saber pedir os bagulho, né? Porque tem esse negócio da palavra. Até pro universo é isso aí também. Se pedir errado, vai tomar uma invertida. É isso. Aí eu ia falar o quê? Gênio, quero comer todo o chocolate, doce de leite, torta de morango que eu amo, do mundo. Sem ter nada. E ser o quê? Eu quero ser a Graciela Barbosa? Não quero. Mas queria ser um negócio chapado aqui. Queria ser magra. Olha isso. Acho que era isso. Só que eu isso. Preciso de uma futilidade na vida. Trabalho pra caraca, poxa. É verdade. Agora chegou o momento que a pergunta que, Não acabou. que as pessoas mais, Meu Deus, bota um mais negócio de ficam whisky. sentidas. Parafraseando o saudoso Antônio Ambujanra, para você, o que é a vida? É a última? Tic-tac, tic-tac. O que é a vida? A vida é a gente aproveitar os processos. A vida é a gente ter ganância num lugar positivo, numa medida positiva. A vida é a gente querer crescer, evoluir, trazer gente do nosso lado para crescer e evoluir junto. A vida, eu acho que a gente tem que se despir do egoísmo, sabe? Eu fico falando, porra, quero ter grana para ir para Maldivas, mas vai ser legal ir para Maldivas sozinha? Não, só se fosse eu e a Ludmilla no caso, não vai ser. Então eu preciso ter essa amiga lá. Então, é fortalecer as pessoas que estão ao lado. Então, a vida... O bom dela é a gente fazer ela em conjunto, saca? Sim. Em grupo, em coletivo. Esse aquilombamento que tanto se fala é um pouco esse o lugar. Então, a vida é a gente conseguir crescer e trazer pessoas junto para crescer com a gente. Bacana. Aline, chegou ao final. Eu queria te agradecer imensamente a você, ao seu time que teve um cuidado com a nossa equipe também. Elas foram muito Minhas geniais. cores. Foram muito geniais. Queria agradecer a todos e todas. Mais um programa bacana, mas foi um entretenimento. Foi muito bacana recebê-la aqui. Eu sempre faço aquele cumprimento. Chega aí lá. Eu faço pra cá? Dá um pra cá, vamos lá. A gente faz duas. Junto misturado. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Um grande beijo no seu coração, na sua família, em todos. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado a você por ter, né, se disposto a vir aqui. Então, a todos que estão conectados aí, aquele mais singelo pedido. Dedada no like, curta, compartilhe, ative o sininho e também siga ali nas redes sociais. Fala aí quais são as suas redes sociais para todo mundo aí buscar. Instagram, Aline Torres SP, cola lá todo mundo. Mas eu quero muito agradecer o convite, todo em especial. Vlad, prazerzaço te conhecer. Muito bacana saber e ver que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele está tendo impacto real. Sim. E acho que é um pouquinho também do que está acontecendo com a minha história, né? Vai ficar para a história. É isso. E aí que vocês vão entender de verdade mais para frente todo esse trampo. Às vezes é mega cansativo, às vezes a gente não quer vir, às vezes a gente quer jogar futebol, quer fazer qualquer outra caralha. Mas a gente está no compromisso de construir coisas para os outros.
Exato. E isso que é muito legal. O nosso legado tem que ser positivo. É esse. Para quem vem, né? Exato, exato. Então, quero muito agradecer pela abertura de contar um pouquinho minha história, Show. de trocar um pouquinho com vocês. E estamos juntados. Vai ter algum lançamento, alguma coisa histórica lá na frente? Fazemos a questão de que de repente você venha soltar aqui, pô. Poxa, vou contar. Olha lá, o festival de hip hop ainda não tá tudo fechado, certo? Vai ter novidade. Então, quando fechar, você fala assim, gente, vamos lá no podcast. Vamos lá contar pros meninos, para que os meninos coloquem pro mundo. Eu vou vir aqui contar depois, tem coisa boa aí. Então, faz coisa favor. boa aí. Precisamos colocar a cultura lá no ouvido de todo mundo aí, ó. Demorou. Massa. Fechou? Um grande beijo. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, Até tchau. mais, gente. Obrigado. Olha aí.